Olá, você está no Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali, o maior podcast do segmento de postos do Brasil. E dando continuidade a essa minissérie sobre os desafios da gestão dos postos de serviços, nós estamos aqui novamente com o Carlos Bispo. Nós já falamos de 2 temas muito importantes para o revendedor. Um foi sobre a gestão financeira além da DRE e o último foi sobre estratégias da alta performance em vendas. E hoje nós vamos falar de um assunto que também é extremamente relevante, que é como gerir um negócio familiar no setor de postos de combustível. A gente sabe que isso é um assunto muito encontrado no dia a dia, né? A gente sabe que tem muitos postos já há muitos anos no mercado. Nós temos aí pessoas que passam de pai para filho e tem aí uma sucessão já de alguns anos, e a gente sabe a importância de como ter essa gestão familiar, né, para quem às vezes está no negócio e um cuida da pista, o outro cuida da loja, o outro cuida da troca, e até mesmo quando a gente faz realmente essa troca de comando, mas está dentro ali da mesma família. E por isso eu estou aqui com o Carlos Bispo, que é o fundador do canal Seu Posto de Gasolina, que é especialista nos assuntos financeiros dos postos de serviços e que domina muito esse tema e que compartilha muito deste conteúdo com diversos revendedores do Brasil, que vai trazer um pouquinho da experiência dele de mercado. Bom, então bora começar, né? Tudo bem, Carlos? Bom demais ter você aqui mais uma vez na nossa bancada, dando continuidade a essa série. Que bom, já estou me sentindo aqui como parte integrante quase que permanente, hein? Muito bom estar aqui. Tá vendo, né? Você ficou muito tempo sem vir aqui, agora a gente não te larga, né? É verdade. Que bom, mas fico muito feliz, é muito bom sempre estar aqui com os revendedores, as revendedoras Ali também, de outros postos, que, por sua vez, nessa série que é muito importante para o pequeno, médio revendedor, principalmente, porque todos esses pontos que você relatou sobre sucessão, muitas vezes sobre dividir funções ali entre as famílias, é uma característica, né, de um posto médio e que, por sua vez, se não estiver muito bem estruturado, se a família não estiver bem direcionada ali, o posto pode ser impactado, né? E talvez aquele posto que já está lá 20, 30, 40 anos pode passar por uma crise, porque talvez a primeira geração, o fundador, né, não está ali mais presente, e os integrantes também da família que acabam assumindo não tem tanto expertise, não tem experiência, né, às vezes acabam caindo de paraquedas, como eu costumo dizer. Então, são vários pontos importantes aqui que dá para nós abordarmos hoje e que vai ajudar você, vendedor aí que tem uma gestão familiar, a ter aí as melhores práticas, ou pelo menos o que se recomenda aí para poder ter uma gestão mais tranquila. Excelente, Carlos. E vamos começar aqui do começo, né? Do básico aqui para os revendedores que nos acompanham, porque isso às vezes é meio nebuloso, parece simples, mas a gente sabe que não é. E eu fiz uma introdução aqui, porque a gente, nas nossas visitas, a gente viaja muito Brasil afora, você também, e em muitos treinamentos a gente percebe o quanto isso é muito presente em postos de serviços, né? Parece que não é tanto assim, mas na prática a gente percebe que é bem mais presente a gestão familiar do que não. Então, do que o contrário, né? Então, vamos dar um passo, né, atrás e a gente começar a explicar desde o início quais são as características de uma gestão familiar no nosso segmento de postos de serviços. Karen, primeiro, até acho que vai ficar muito mais fácil o entendimento para o revendedor e vai cair melhor o assunto. Para o revendedor entender, poxa, será que eu tenho uma gestão familiar, né, ou eu tenho uma gestão já profissionalizada? Né? Então, deixando bem claro que o termo gestão profissionalizada não significa dizer que você não é profissional se você não tiver. Não, é sobre a gestão profissionalizada. Isso é um fato que dos últimos anos, não somente no segmento de postos, mas acho que
que o segmento, o mercado, né, global como um todo, vem passando por um processo que nós chamamos de profissionalização de uma empresa, que é exatamente isso, né? Você constitui ali uma empresa a partir da célula familiar, ali aquele ecossistema familiar, vai crescendo, chega em um determinado momento, falta um pouco da profissionalização, porque conforme a empresa cresce, né, a gente acaba entrando numa complexidade também de processos, de decisões e de entradas em novos mercados, estratégias e assim por diante. Mas, para facilitar aqui para o revendedor, né, que tem um posto de serviços, isso também está presente. Então, você, vendedor, que está aí no segmento há 10, 15, 20, 30 anos, você fundou o posto, adquiriu um fundo de comércio, construiu um posto do zero, você criou um negócio, criou um posto, né? E, como se diz, todas as redes grandes hoje, um dia começaram pequenas, e foi assim, dessa forma que você começou, e você vem ali, muitas vezes tendo sócio como o irmão, muitas vezes tem o sócio que é a própria esposa, ou o próprio marido, ou o filho, e assim por diante. Não importa ali, né, qual é a relação, até mesmo um amigo que não seja da família, nós estamos ali tendo, né, uma caracterização de uma empresa familiar. Então, todo esse processo, se hoje você se encontra, você tem uma gestão familiar. Nós vamos entrar em mais detalhes depois. E, obviamente, o próximo estágio ali é quando você decide, né, dentro da família, o seguinte, nós estamos agora constituindo uma rede, 2, 3, 4, 20 postos, chegou o momento da profissionalização, então agora a gente tem que buscar alguns profissionais que são específicos, né, especialistas, por exemplo, no processo de compras e logística, no pricing ou precificação, como você conhece, ou até mesmo na parte de gestão de clientes, gestão comercial, e aí você vai dando ali, né, uma estrutura organizacional mais definida. Então, Karen, para ficar mais claro para o revendedor, que tem ali uma gestão, né, que é familiar, muitas vezes o maior desafio é definir a estrutura organizacional do posto. Lembrando, não é porque o seu posto é pequeno, vem de 30 metros, 50 metros, 200 metros, que não deva ter uma organização, que não deva ter ali as competências bem distribuídas ou uma estrutura organizacional definida. Carlos, excelente a sua explicação, porque eu acho que primeiro a gente tem que começar do básico, né? Que é entender exatamente essas características. E segundo, eu acho que a gente tem que refletir um pouco sobre os desafios, né? Então, vou pegar o meu exemplo aqui. Eu trabalho numa organização que já tem aí seus processos muito bem desenhados, tem as hierarquias muito bem estruturadas. Então, eu preciso, né, ponderar mais na hora da tomada de decisão, né? Eu não posso sair tomando decisões baseado, talvez, na minha opinião, enfim, né? Eu preciso respeitar essas hierarquias, esses processos que são bem definidos e bem controlados. Quando a gente vai para uma operação familiar, não que isso não tenha nos postos, porque a gente sabe hoje que tem muitos postos que são grandes grupos, tem essa governança muito bem estruturada, mas a gente sabe que não são todos, né? E a gente está falando exatamente para aqueles que precisam refletir sobre essa operação, né? Por quê? Porque essa intimidade no dia a dia pode acabar prejudicando em função de não ter tantos processos bem estruturados ou desenhados. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desses desafios, né, que são enfrentados ali, né, nessa profissionalização da gestão de um negócio familiar. Pois é, cara. É um contexto que parece que é simples e, ao mesmo tempo, difícil, né, que é exatamente, como você falou, tirar um pouco daquele aspecto mais intimista, muitas vezes sobre uma estrutura familiar, uma hierarquia, vou fazer aqui um paralelo, uma hierarquia mais familiar, onde tem o patriarca, que muitas vezes é o que está ali, aí vem o filho, né, vem a filha, ou vem quem seja da família, e muitas vezes tem que seguir
como até você comentou aí, tem que seguir muitas vezes os processos que são desenhados por ele, pelo patriarca. E às vezes podem não ser mais o melhor caminho, né, para a gestão. Então, nós temos outros casos, por exemplo, que é muito comum, né? Eu falo com revendedor, pequeno, médio revendedor aí, basicamente todos os dias. Então, são realidades diferentes. Até digo para eles que não precisa ficar constrangido, porque o que você vai falar é o que acontece em grande parte dos postos que são postos menores, são postos de família. E o grande desafio, acredito que seja aí, é exatamente definir uma estrutura sobre quem, né, trabalha com o quê, ou o que um pode ajudar o outro. Acho que o principal gargalo aí, por falta dessa estrutura, é muitas vezes você ter, por exemplo, vou dar um fato para ficar mais fácil. Tem o pai e tem o filho. Então, quando eu estou conversando com eles ali, eu falo, bom, sobre esse processo, ou sobre a gestão dessa área, ou a gestão dessa tomada de decisão, quem que é responsável? Ah, não, isso daqui é meu pai. Então, isso daqui eu cuido, mas muitas vezes quem toma a decisão final é meu pai. E aí, uma das características ou estatísticas que mais reflete é o seguinte, ótimo, mas se você precisar tomar essa decisão aqui para poder inovar, talvez, para poder, talvez, mudar aqui um processo, você tem, né, essa autonomia. Muitas vezes a resposta que vem é assim, não, cara, isso porque já é feito assim há 20, 30 anos, e muitas vezes o meu pai entende que não deve ser assim, então eu acabo não fazendo. Então, eu acho que a maior dificuldade que nós temos na empresa familiar é a definição dessa estrutura, que eu falei, estrutura organizacional, onde vai fazer a divisão das responsabilidades e, ao mesmo tempo, né, conforme nós eu vou abordar um pouco mais à frente, ter ali a divisão exatamente de cada responsabilidade e como que cada um pode contribuir na tomada de decisão, em conjunto, através de um comitê, através, como você disse, de uma governança mais clara, através, talvez, de um acordo. Então, acho que é nesse ponto, né? O ponto de partida é essa estrutura organizacional e aí acredito que as coisas ficam mais claras. Bom, Carlos, agora que você explicou tudo isso, eu queria que você nos ajudasse a entender como que a gente começa. Como é que a gente começa, ou como que você poderia nos orientar aqui nessa estrutura organizacional, né, familiar. Ótimo. Então, quando eu falo sobre a estrutura organizacional, nada mais, nada menos do que você dividir as responsabilidades, que muitas vezes pode ser a partir de uma competência. Né? Então, assim, é muito comum, por exemplo, um membro da família, o pai, ele já está há mais tempo no mercado, ele cuida muito mais da compra do combustível, né? Ele toma decisão sobre a logística, ele toma decisão sobre a precificação, enquanto tem, por exemplo, um filho que toma conta da parte de gestão de pessoas, na parte, talvez, ali de inovação tecnológica, quando tem essa abertura, e ainda por cima eu posso ter ali talvez uma filha, uma irmã ali que compõe a família que pode estar atuando na parte administrativa financeira. Então, é muito comum você ter bem definido essa estrutura, mas é aquilo que eu mencionei, cara, que é muito importante, é sobre a competência. Não é assim, agora você vai cuidar de gestão de pessoas, olha, agora você vai cuidar da logística. Não. Além de existir uma aptidão, talvez ali, de quem tem mais facilidade de encarar uma área do negócio, ter facilidade ali de poder desenvolver habilidades mais rápidas, pode ter também a questão da preparação, né? Talvez você tenha ali um nível superior em uma determinada área, né, que contemple, abranja essa área, talvez você possa ter ali uma especialização que você possa implementar, ou até uma experiência mesmo em um outro ramo, um outro segmento dentro do varejo, que por sua vez possa vir ali para o nicho de postos também e poder ter ali uma boa condução. Então, eu acredito que a regra tem que ser clara, tem que ter a parte da aptidão e tem que ter ali também a divisão das responsabilidades e o mais importante, tem que ser respeitado.
Tá, Carlos, é assim, agora, já que você está falando, né, em respeito, né, e a importância disso, indiferente se é ou não um negócio familiar, mas já que a gente mencionou sobre essa questão de certa forma, dessa intimidade, eu queria que você falasse pra gente um pouquinho, assim, dos principais desafios que são encontrados no gerenciamento aí dos postos de serviços no momento de uma tomada de decisão. Ótimo, ótimo. Aí eu acredito que nós tenhamos que passar por uma fase mais de preparação. Eu acho que quando a empresa familiar identifica alguns gargalos, como falta de comunicação, por exemplo, falta de definições, é muito comum, Karen, às vezes, assim, um colaborador do posto chegar e falar assim pro pai: olha, aconteceu aqui determinada situação com o cliente, aí o pai dá uma solução, ok? E aí depois, se acontece um outro dia, e esse mesmo colaborador, o outro, passar essa mesma situação para o filho, né, vai ser uma outra forma de resolver. E aí é onde a gente entra na questão de alinhamento dos processos, né? Quando falta a comunicação, quando falta essa profissionalização, as coisas começam a dar problema e você gera problema até para a equipe. E toda empresa que não tem os processos bem definidos está sujeito a perdas, não somente financeiras, mas qualitativa também ali na questão do atendimento, por exemplo, no caso de um posto de combustível. Então, acredito que, primeiramente, o grande desafio para poder iniciar esse geramento é ter uma comunicação, né, bem definida, é ter, como eu já falei, a questão da estrutura organizacional, é ter a definição do objetivo estratégico. Será que todos estão com o mesmo objetivo? Será que existe ali uma reunião periódica, seja no começo do ano, seja no final de cada mês, seja uma vez por ano, para poder levar o seguinte: até onde que nós avançamos com essa gestão? Aonde que talvez nós podemos melhorar? Qual que é o próximo objetivo a ser alcançado? Eu acho que passa por esse momento, né, a saída ali de uma gestão talvez que não é estruturada, por um processo, mesmo de uma empresa familiar, ter uma gestão profissionalizada, né? E um ponto comum também, acho que é bom ressaltar aqui, Karen, eu dei o exemplo aqui de pai e filho, mas existem muitas vezes sociedades entre amigos que depois da sucessão, a gente pode falar um pouco mais à frente, a sucessão vem pelos membros da família, dos filhos, né, desses sócios, que muitas vezes não têm um laço tão intimista ali para poder lidar com certas situações e pode ter problemas futuros também nos momentos de sucessão. Então, acredito que um bom acordo entre os sócios, para que fique claro, né, seja ali por um documento registrado em cartório, seja ali muitas vezes um ato que pode constar num contrato social, enfim, onde você puder, mesmo que de maneira simples, deixar evidenciado um acordo entre os sócios, quais são ali, por exemplo, as permissões, qual que é o manual de conduta ali, né, ou as condutas que esse acordo deva ter, uma definição, por exemplo, de retiradas de prolabore, uma definição sobre o que vai ser investido, uma definição sobre a criação de um comitê mensal, sobre a avaliação mensal de resultados, enfim. Tudo que você começar a organizar, isso vai facilitar o bom convívio de uma empresa familiar, o bom convívio entre uma sociedade que talvez não é da mesma família, mas não deixa de ser uma empresa familiar, né? Eu acredito que seja esse primeiro passo vamos falar assim, o primeiro passo ali, né? O primeiro, colocando o pé ali na parte da profissionalização da gestão com as regras bem definidas. Legal, Carlos. E assim, você trouxe de volta, né, esse assunto sobre a profissionalização da gestão, e aí eu queria então que a gente explorasse um pouquinho, assim, pegando um pouco da sua experiência de mercado, das suas viagens e das suas consultorias, mentorias, enfim. Você poderia explicar para a gente aqui deixar aqui para a gente alguns exemplos, algumas situações que
houve conflitos, né? E que você trouxe aí a profissionalização dessa gestão como um ponto importante para poder sanar, né? Trazer soluções ou até mesmo sanar esses conflitos aí no dia a dia da operação. Legal, Karen. Vou falar um pouco sobre a vivência mesmo que eu tenho com alguns revendedores e que eu já pude, né, participar de um determinado conflito, obviamente ali tentando ajudar numa solução. Mas são situações muito comuns, assim, que vão, às vezes, inimagináveis, né? Desde um fato, por exemplo, de, existe, como eu disse ali, talvez 2 sócios, que pode ser 2 irmãos. Então, um conflito e algo que é prejudicial para o posto, para a empresa, quando não se tem, né, uma regra clara, quando não se tem um manual ali de conduta, por exemplo, olha, porque você talvez retirou um Prolabore de 10, eu também quero tirar um de 10. Ora, se nesse caso, por exemplo, o posto ele só tem a capacidade de gerar uma retirada de lucros ou um Prolabore de 15, porque um tirou 10, que é a necessidade dele, que ele acha que tem que ser, e o outro também vai lá, eu também quero 10, o posto exigiu ali uma saída de 20, por exemplo. Uhum. E aí não foi um aspecto visando o negócio em si, foi visando o interesse de cada um. Por quê? Porque não existiu ali uma regra clara. E isso é prejudicial. Então, isso é um dos conflitos. O segundo conflito que eu posso mencionar é exatamente no parque de inovação. Então, por exemplo, entre sócios mesmos, ou dentro da família, né, tem ali um aspecto de inovação, tem ali algo de uma mudança de um sistema, tem algo ali de mudança, talvez, de um escritório de contabilidade, tem ali, por exemplo, a contratação de um plano de fidelização, que muitas vezes vai ajudar a empresa, mas que existe um conflito de um concordar, o outro não concordar, né? Então, assim, fica muito mais difícil você tomar a decisão correta, né? Ou também, assim, um terceiro ponto, que é um ponto que pode muitas vezes, já atendi vários casos assim, né? Que é a parte de um conflito sobre as decisões que cada um tome são isoladas, onde acaba criando um ruído que vai virando um desgaste, pode levar, por exemplo, à venda da participação, pode gerar ali a venda do próprio posto, né, por uma questão ali de desgaste, que é, por exemplo, o Carlos é responsável em fazer a compra e precificar o combustível, tá bom? E vamos falar, a Karen é responsável ali em definir as estratégias de marketing, as estratégias de gestão de pessoas e as estratégias comerciais. E aí, de repente, muitas decisões são tomadas de forma unilateral, vamos falar assim, e, por sua vez, cada decisão não se conecta. E aí gera um problema para o posto, através desse conflito, e que, ao invés de ser algo saudável que vai trazer melhores resultados, não, vai criar um pepino, uma solução de problemas ali, que ambos depois vão criar esse desgaste, tentando falar, você está certo, não, eu que estou certo, não, eu concordo com, eu tenho essa visão do mercado, não, você tem uma visão que não está certa. Então, a falta, por exemplo, de um comitê, a falta de uma reunião de alinhamento, a falta talvez de um propósito específico, acaba muitas vezes prejudicando, que é o foco principal, o ativo principal, que é o posto. Então, tudo isso que eu falei anteriormente já sanaria todos esses eventos aqui, que são os principais pontos, né, que pode gerar desgaste, que pode gerar perdas financeiras para o posto, ou até mesmo uma perda de eficiência ali da operação, que pode espalhar, na verdade, ali é a palavra certa, para todo o clima organizacional da empresa, né? Isso é muito comum, viu, Caio? O clima organizacional, muitas vezes, é afetado por questões societárias. Uhum. Legal. Agora que você já explicou, né, esse lado, né, de como ter uma solução para esses possíveis conflitos, agora vamos pensar para o lado positivo. A gente tem muitos revendedores que têm isso muito bem estruturado, já tem aí uma estrutura organizacional bem definida, os objetivos estratégicos bem alinhados, enfim, tudo está correndo bem,
o que você pode dizer, né? Qual que seria o próximo passo, agora pensando no futuro, né, para esses revendedores? Então, aí está um ponto importante, que Karen, exatamente pensar no futuro, se preparar para o futuro para depois não ter que discutir, né? Não ter que remediar. Então, os mais antigos dizem aí, né, que o seguro morreu de velho. Então, acredito que chega o momento também de tudo estruturado. Então, saímos lá daquele nível de empresa mais familiar, não era uma gestão profissionalizada, consegui profissionalizar, criei os mecanismos ali que vai tornar a minha gestão mais profissional, com as regras mais claras, tudo sendo conduzido da melhor maneira. Eu preciso pensar no futuro, que é exatamente o plano de sucessão, né? Como que vai funcionar o plano de sucessão? Eu já fiz, Karen, acho que foi 1 ou 2 vezes, eu já me deparei num serviço que eu tive que fazer, que chamamos de valuation, avaliação de empresas, justamente porque, na falta de um dos sócios que veio a falecer, por exemplo, a entrada dos seus sucessores na administração da empresa não foi permitida, porque existia ali, talvez, né, um contrato social que não foi muito bem elaborado, que os sócios ali, vamos falar assim, fundadores, não pensaram no ato de constituição, por exemplo, da empresa, em prever situações em que, na perda, na falta de um dos sócios, qual seria ali a questão sucessória, né? Então, eu já fiz alguns pontos onde a família, o outro sócio, né, não aceita os novos membros, e aí leva o caso até de uma cisão, ou leva o caso ali, talvez, de uma disputa judicial, vai resolver na justiça, ou aí acaba gerando muito mais conflito, e isso impacta novamente na gestão do negócio, e é por isso que alguns postos chegam até passar por dificuldades, entrar em crises financeiras, por esses problemas mais societários. Então, pensar num plano de sucessão é muito importante, porque a regra fica clara, né? Poderíamos aqui entrar, não que seja a minha área específica, relacionamento a isso, a ordenamento jurídico, né, a criação de holdings, enfim, existem vários outros pontos que pode proteger ou preparar, vamos dizer assim, uma sucessão de uma forma mais profissional, de uma forma mais previsível, né, aos eventos futuros que possam acontecer. Mas, assim, falando de forma simples, até para quem está constituindo aí uma nova sociedade, já tenho imposto, vou me associar, por exemplo, a um outro revendedor, ou vou investir aqui, vai vir alguém que vai investir comigo e se tornar meu sócio. Muito cuidado na elaboração do contrato social, já deixe tudo previsto, já faça um acordo muito bem feito entre os sócios, para que você possa ter ali um direcionamento mais consistente, onde flua melhor a gestão, onde o negócio não seja impactado por questões que não é do negócio, né, cara? Muitas vezes eu tenho que resolver problemas ao invés de estar pensando qual a estratégia que eu vou ter de crescimento hoje. Qual que é ali o próximo passo para eu poder expandir o meu negócio? Então, acaba se perdendo aí por problemas que poderiam ser evitados de uma maneira mais planejada. Ô, Carlos, eu quero te agradecer porque, assim, esse conteúdo é um conteúdo sensível, né? A gente sabe que isso, como eu comentei aqui em algum momento, a gente tem muitos postos que têm uma estrutura familiar e é muito importante deixar isso muito bem estruturado, né, detalhado, para não criar problemas que não precisaria, né? Que é exatamente o que você comentou agora, focar nas questões do negócio, no crescimento do negócio, como é que eu vou fazer esse negócio prosperar e não ter problemas familiares que talvez, né, poderiam ter sido evitados se caso isso tivesse muito bem esclarecido. Até no finalzinho aqui, você já começou a deixar aqui uma dica para quem está pensando em associar com alguém. Então, a gente está caminhando aqui para o nosso encerramento, infelizmente, e eu queria te pedir para você deixar aqui um conselho, né, para quem está pensando, alguém que está pensando em iniciar um processo familiar nesse segmento de postos de serviços. Que conselho você daria para essa pessoa? Perfeito, Karen. Falando com propriedade, né, até por ter tido
algumas empresas familiares, né, iniciados negócios em família, e é muito comum, muitas vezes, você ir pela empolgação da ideia, você falar, poxa, sempre tive vontade, vou fazer o meu maior esforço para poder conseguir, e às vezes a forma vai se tornando mais real, né? O sonho vai virando realidade. Quando você vê, você já está ali no dia a dia, pleno vapor, trabalhando, conhecendo o segmento. Então, assim, o meu conselho se você for iniciar a operação numa nova sociedade, procure ajuda de um contador, procure ajuda de um jurídico, para poder, de certa forma, deixar tudo claro, onde você tem a seguinte mensagem, olha, eu quero apenas me preocupar com o negócio, eu não quero ali, por mais intimidade que eu tenha, por mais que seja da minha família, por mais que aquele é meu melhor amigo, enfim, né, cada um aí sabe exatamente qual é a relação intimista, mas que esteja regrado pelo negócio. Já tem aquele ditado, né, cara? Né? Amizade é amizade, negócios à parte, e assim por diante. Então tem que ficar muito claro para não haver futuramente, muitas vezes, discussões e tomar muito cuidado, porque eu já vi familiares, muitas vezes, deixando de conversar com outros familiares, atrapalhando a vida pessoal em razão de uma sociedade mal planejada, tá bom? Então, você que é pequeno, médio, revendedor, nada de errado. Eu sei que é a grande realidade que nós temos hoje, são postos que são de família, mas a regra do negócio tem que ficar clara para a profissionalização, porque isso é para o bem de vocês, ok? Enquanto vocês estiverem preocupados em fazer só o negócio funcionar e resolver problemas, não vai ter ninguém sentado lá na sua cadeira de empresário pensando como que você vai fazer a sua empresa crescer, como que você vai ter o próximo posto. E o último, Karen, a última dica, tá? Nenhuma grande rede ou nenhuma grande empresa começou grande. Começou pequeno, começou familiar, só que foi planejada, só que foi estruturada para poder exatamente ter uma cultura que possibilitasse alcançar, né, o número de postos que existe hoje, ou o porte gigantesco que está hoje, enfim. Nenhuma empresa grande começou pequena, então não é porque você é uma empresa familiar, uma empresa pequena, que não deva ter uma organização, um planejamento, uma estrutura profissionalizada. Então, cara, eu acho que dentro da minha limitação ali, né, de especialista, onde eu tenho esse contato diariamente com todos os postos, acredito que esse seja o melhor conselho que eu possa dar para ele agora. Carlos, excelente. Quero te agradecer aqui pela participação, pelos conselhos, pelo conteúdo, né? A gente sabe que a gente não para por aqui, a gente está dando continuidade aqui a essa série sobre os desafios do negócio. E esse assunto, ele realmente é um assunto muito importante no dia a dia, porque ele precisa realmente ser bem pensado e bem planejado nesse início, né, dessa operação, para que o revendedor, a revendedora, não venha ter aí no futuro problemas, como nós já falamos aqui, que não precisariam, tá? Então, Carlos, muito obrigada mais uma vez e a gente se encontra na próxima semana. Ótimo, Karen. Um grande abraço a todos os ouvintes, né? Ou que estão assistindo pelo YouTube. E vamos lá, tem mais episódio vindo por aí e vamos cada vez mais aí ajudar os revendedores a trilhar um caminho mais tranquilo e ter aí uma melhor governança, que eu acho que é a palavra deste episódio que você frisou muito bem, a governança. Excelente. Então, agora falando aí com a nossa audiência, você revendedor, revendedora, e você que está pensando, né, em ter um posto de serviço, esse conteúdo é para você, justamente para poder contribuir nesse processo de decisão, que a gente sabe que não é fácil, mas que com esse olhar cuidadoso, você tem condições de ter uma excelente operação. Então, até a próxima semana. Tchau, tchau.